A gente tem falado muito sobre confiar na ciência, levar a ciência em conta para a formulação de políticas públicas, para a tomada de decisão. Mas afinal, de que ciência a gente está falando? E por que a gente deveria confiar na ciência? Como é que a gente sabe que a gente pode confiar na ciência? Começar a falar sobre por que a gente pode confiar na ciência, primeiro a gente tem que definir o que é ciência. E não é uma definição fácil. Existem vários tipos de conhecimento que são gerados pela humanidade. Um deles é o conhecimento científico, que se aplica muito mais a uma investigação do mundo, das ciências naturais. Tem outros tipos de conhecimento que também são super importantes e não são menos relevantes do que a ciência. A gente tem conhecimento sobre artes, música, literatura, esportes. E esses conhecimentos, eles são o que nos fazem humanos. Então, eles não são menos importantes. Mas, quando a gente fala de investigação do mundo natural, daí a gente está falando de ciência. E esses outros conhecimentos são conhecimentos que ficam para outras áreas da nossa humanidade, da nossa vida. Então, o que é o conhecimento científico, esse que estuda as ciências naturais? Ciência pode ser definida como um processo de investigação. Um processo de investigação que vai levar em conta experimentos e observação da natureza, e a partir desses experimentos e observação vai tirar conclusões que são provisórias, porque a ciência não lida com verdades absolutas. E a ciência tem uma característica muito interessante. Ela tem que estar disposta a mudar de ideia se as evidências mudarem. Então, essa é a característica fundamental da ciência. Ela é baseada em observação, em experimentação, e ela pode mudar de ideia se as evidências mudarem. Como é que as evidências mudam? Com o tempo, muitas vezes, com o aumento da tecnologia disponível. Então, às vezes, eu posso fazer um experimento hoje que 100 anos atrás eu não tinha tecnologia suficiente para fazer. Então eu posso mudar de ideia porque uma nova tecnologia permitiu que eu fizesse um novo experimento. E é assim que a ciência muda. E isso é muito importante, essa capacidade da ciência de mudar, de corrigir os erros do passado e principalmente de nunca ser a dona da verdade. A ciência não é dogmática. A ciência vai chegar o mais perto possível da verdade com as melhores ferramentas que a gente tem disponível naquele momento, naquele contexto histórico. Outra característica importante da ciência, que faz com que a gente possa confiar nela, é que ela está sempre aberta para discussão pelos pares. Então, a ciência ela tem que ser pública, ela tem que ser possível de replicação. Então, um experimento que eu faço, qualquer um tem que conseguir replicar também, qualquer um vai poder fazer. Eu tenho que dar todas as ferramentas, falar direitinho como é que eu fiz, para que qualquer um possa replicar esse experimento e ver se eu estou certa ou se eu estou errada. E eu também tenho que estar aberta a críticas para o meu experimento. Isso da comunidade científica inteira. Então, a ciência ela é feita de uma maneira coletiva e não por gênios solitários. É uma comunidade científica que, a partir dessas características da ciência, de experimentação, de replicação, de estar aberto a mudar de ideia diante das evidências, tudo isso permite com que a gente crie consensos científicos, que são o quê? O mais perto possível da verdade que a gente pode chegar com as melhores ferramentas naquele momento histórico. A gente chega em consensos científicos, por exemplo, em relação ao aquecimento global, que a gente sabe que é real e é causado pelo homem. A gente chega em consensos científicos de que vacinas são seguras. E esses consensos não são a opinião do cientista. Eles são feitos dessa maneira, através do uso dessa ferramenta de investigação que é a ciência. Então, o consenso científico não é algo que a gente pode votar. A gente não vai votar se um antibiótico funciona ou não. A gente vai testá-lo exaustivamente, com métodos rigorosos e vai chegar num resultado que a gente pode dividir com a população. E esse resultado sempre vai estar aberto a críticas. Então, é por isso que, com o passar do tempo, a ciência se mostrou ser a melhor ferramenta que a gente já desenvolveu até hoje para investigar a realidade e para gerar conhecimento e gerar tecnologia. É por isso que a expectativa de vida aumentou tanto nos últimos 100 anos. A expectativa de vida no Brasil, na década de 70, era de mais ou menos 50 anos. Hoje a gente está chegando em 80 anos. Em países mais desenvolvidos, até mais. Foi essa tecnologia e essa ciência que permitiu que a gente desenvolvesse vacinas e medicamentos. Vacinas que hoje previnem
doenças infecciosas que matavam 20% das crianças com menos de 5 anos no passado. Problemas como a camada de ozônio, que a gente mesmo causou, foi causado pelo homem, mas foi a gente mesmo que resolveu. Então a ciência também consegue resolver os próprios problemas que às vezes ela causa. A ciência, ela é essencialmente amoral. Ela não é imoral, ela é amoral. O que quer dizer que ela é uma ótima ferramenta. Ela pode ser usada para o bem e ela pode ser usada para o mal. É só a gente comparar, por exemplo, quando a gente faz a ciência para desenvolver vacinas e medicamentos e o que aconteceu com a bomba nuclear. Mas mesmo o conhecimento gerado que permitiu, infelizmente, que a gente tivesse bombas nucleares, também permite que a gente tenha energia nuclear, que é uma forma de energia limpa. Então, o conhecimento gerado pela ciência, ele nunca é perdido. E por que então que a gente pode confiar na ciência? Simplesmente porque ela funciona.
Na Europa do século XIX, um homem corajoso terminou seus dias no manicômio após insistir na necessidade de os médicos lavarem as mãos, algo que estava bem longe de ser prática na época. Eu sou a Malu Cursino, da BBC News Brasil aqui em Londres, e neste vídeo conto a história trágica de Ignaz Semmelweis, médico e cientista húngaro que foi um dos primeiros a fazerem a ligação entre a falta de higiene e a mortalidade nos hospitais. Mas antes de falar nele, vou contar como era o cenário nos hospitais daquela época. Um spoiler! A coisa não era nada boa. Em 1825, aqui em Londres, parentes de um paciente que estava se recuperando de uma fratura no hospital St. George viram um familiar deitado em lençóis molhados e sujos, cheios de fungos e vermes. Imagina isso! Tudo cheirava a urina, vômito e outros fluidos corporais. E o mais chocante, os médicos também viviam sujos, raramente lavavam as mãos ou os instrumentos de trabalho. As salas de cirurgia também eram imundas, bem diferente do que vemos hoje. Segundo o relato dos parentes do paciente de Londres, no meio da sala havia uma mesa de madeira manchada com traços dos corpos que tinham passado por lá. E o chão estava coberto de serragem para absorver o sangue que escorria. Chegava ao ponto de existir o cargo de caçador de insetos, que era o responsável por livrar os colchões dos piolhos. Era mais seguro ser tratado em casa do que em um hospital, onde as taxas de mortalidade eram de 3 a 5 vezes maiores. Como resultado desse quadro horrível, hospitais eram conhecidos como casas da morte. Mas também é verdade que naquela época as pessoas não faziam ideia dos males dos germes e bactérias. Baron H. Lerner, da Faculdade de Medicina Langone, da Universidade de Nova York, conta qual era o pensamento naqueles tempos. Em meados do século XIX, diz ele, acreditava-se que as doenças se espalhavam por meio das nuvens de um vapor venenoso, no qual partículas de matéria em decomposição, chamadas miasmas, eram jogadas no ar. E é nesse cenário que entra o inovador médico Ignaz Semmelweis. Ele tentou aplicar, nos hospitais de Viena da década de 1840, métodos científicos para impedir que as infecções fossem espalhadas. Sua ideia foi implementar um sistema de lavagem das mãos, para reduzir as mortes das mulheres nas maternidades. Semmelweis acabou sendo demonizado por seus colegas. Não acreditavam em nada disso. Ele acabou conhecido como o Salvador das Mães. Mas a verdade é que enfrentou um longo calvário por causa das suas ideias. O médico trabalhava no Hospital Geral de Viena. E lá, como nos outros hospitais, as grávidas estavam entre as pessoas que sofriam mais risco, principalmente as que tiveram partos difíceis, já que as feridas eram um habitat ideal para as bactérias que médicos e cirurgiões carregavam de um lado para o outro. Semmelweis notou uma discrepância grande na mortalidade de mulheres de duas alas obstétricas, que tinham instalações e recursos idênticos. A única diferença entre elas é que uma estava sob controle de parteiras e a outra com mortalidade 3 vezes maior de estudantes de medicina. Até então, essa discrepância era atribuída a uma suposta atitude mais severa dos estudantes, que comprometeria a vitalidade das mães. Veja só! Em 1847, uma pista apareceu. Naquela época, muitos médicos morriam após se cortarem durante autópsias. Ao analisar o exame de um colega que morreu pelo mesmo motivo, Semmelweis observou que os sintomas eram muito parecidos com o das mulheres com febre puerperal. Ele ligou uma coisa à outra. Notou que muitos dos jovens saíram diretamente de uma autópsia para cuidar de mulheres grávidas. Como luvas ou outras formas de proteção não eram usadas, não era incomum ver estudantes de medicina com, acredite, pedaços de carne, tripas ou cérebros humanos presos às roupas após as aulas. Foi assim que Semmelweis notou a grande diferença entre a sala dos médicos e a sala das parteiras. Eles realizavam autópsias, elas não. Mas como solucionar esse problema? A sujeira nos hospitais parecia algo impossível de superar. O famoso obstetra James Simpson argumentou à época que se a contaminação não pudesse ser controlada, os hospitais deveriam ser destruídos e reconstruídos periodicamente. O cirurgião John Erik Erikson escreveu, abre aspas, uma vez que um hospital se torna incuravelmente afetado pela piemia, que é uma infecção purulenta, é impossível desinfetá-lo por quaisquer meios higiênicos conhecidos, como também é impossível desinfetar um queijo velho dos vermes que foram gerados nele. Ou seja, os dois achavam que a solução, meio drástica, era demolir o hospital. Mas Semmelweis acreditava em medidas mais simples. Depois de concluir que a febre puerperal do colega morto foi causada pelo material infeccioso de um cadáver, ele instalou uma bacia cheia de solução de cal e cloro no hospital e começou a salvar a vida das mulheres com 3 palavras simples: lave as mãos. A partir daí, aqueles que iam da sala de autópsia para as de parto tiveram que usar a solução antisséptica. As taxas de mortalidade na sala de estudantes de medicina despencaram. Mas se você acha que essa história termina aqui com esses números felizes,
O experimento de Samuel Wells teve resultados muito convincentes e certamente salvou a vida de muitas mães, mas ele não conseguiu convencer todos os colegas. Aqueles contrários aos métodos limpavam as mãos de maneira inadequada, atrapalhando o resultado. Baron Lerner, lembra o médico de Nova York? Então, ele explica. Você deve ter em mente que o que ele estava dizendo, embora não com essas palavras, era que estudantes de medicina estavam matando mulheres. E isso era muito difícil de aceitar. Para piorar, Samuel Wells recebeu várias resenhas negativas de um livro que publicou sobre o assunto. Como resposta, ele chegou a chamar médicos que não lavavam as mãos de assassinos. Seu futuro não foi dos melhores. O contrato de trabalho do Hospital de Viena não foi renovado e ele acabou voltando à Hungria, sua terra natal, onde assumiu um cargo de médico honorário, cadeira de pouco prestígio e não remunerada na enfermaria obstétrica de um pequeno hospital de Budapeste. Tanto lá como na maternidade da Universidade de Budapeste, onde mais tarde ele deu aulas, ele praticamente eliminou a febre puerperal com seus métodos. A partir de 1861, Samuel Wells começou a sofrer de uma depressão severa e a demonstrar um comportamento instável, e sempre voltava ao assunto da febre puerperal. Um dia, um colega o levou para um asilo de pessoas com doenças mentais em Viena, sob o pretexto de que eles iam visitar um novo instituto médico. Quando Samuel Wells percebeu o que estava acontecendo, ele tentou sair. Ele acabou espancado brutalmente por guardas que botaram ele numa camisa de força e o colocaram em uma cela escura. 2 semanas depois, ele morreu por causa de um ferimento na sua mão direita, que gangrenou. Ele só tinha 47 anos. Infelizmente, ele não teve papel nas descobertas sobre germes que seriam realizadas por pioneiros que transformaram a medicina. Uma das últimas coisas que Samuel Wells escreveu é perturbadora. Quando revejo o passado, só posso dissipar a tristeza que me invade, imaginando o futuro em que a infecção será banida. A convicção de que esse momento deve chegar, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, alegrará o momento da minha morte. Que história, não? Se você quer ver mais vídeos como esse, deixe seu like e seu comentário aqui embaixo. Muito obrigada e não se esqueça de compartilhar. Até a próxima!